Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor Pai, pelo dia. Senhor, obrigado pela chuva que cai, Senhor Deus, que alimenta a terra, Senhor Deus. Pai, se nós estivermos como a terra seca, que o Teu Espírito Santo caia nessa noite, Senhor Pai, e nos purifica, nos dá o alimento que nos umidifica, Senhor Deus. Que nosso espírito esteja alinhado com o Teu, Senhor Jesus. Que nesse dia, que nessa noite, o Senhor venha fazer o Teu querer, a Tua vontade no nosso meio. Que essa igreja seja avivada, que essa igreja seja abençoada, que essa igreja venha ser derramada perante o Teu poder, Senhor, o Teu agir, Senhor Deus. Que nossos corações estejam abertos para Te receber, Pai. Que nossas vidas estejam abertas para o Senhor morar, o Senhor fazer morada, o Senhor entrar em nosso coração e mudar, fazer aquilo que o Senhor quer em nossas vidas, Senhor Deus. Pai, nos abençoe com mais um ótimo culto. Que o Senhor venha estar no nosso meio, usando nossas vozes, nossos instrumentos, nosso aplaudir, nosso levantar de mãos. Senhor Pai, cada glória, cada honra seja para Ti, Pai. Ó Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Faça o Teu querer. Nós Te louvamos, Senhor, neste momento, Pai, com honra e glória a Ti, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
neste momento nós entregamos tudo a Ti, Pai. Que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, o único digno, como diz a canção, único digno de toda adoração, de toda honra, Senhor Pai, de todo brado de vitória, Senhor. Senhor, não estaríamos aqui se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Não estaríamos aqui, Pai, se o Senhor não nos amasse, se o Senhor não desejasse nossas vidas, se o Senhor não sonhasse conosco e nos planejasse, nós não estaríamos aqui. Senhor, vem neste momento falar em nossos corações. Vem neste momento, Senhor, confirmar o que a Tua igreja tanto pede. Os desejos, os sonhos, os planos, Pai. Que o Senhor, que nós venhamos sonhar os Teus sonhos. Os sonhos junto contigo, Pai. E que em uma só voz nós falamos: Santo, 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 Santo. Senhor, que no último dia, quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, nós estejamos falando: Santo, 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 Santo e Santo. Você pode falar: Santo, Santo, Santo. Mais uma vez, igreja. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Não há outro como Tu é o mesmo. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, Senhor. À medida que for tocando essa próxima canção, você pode estar trazendo seu dízimos, as suas ofertas ao púlpito. A gente fez uso louvores e é uma forma de adoração. E o dízimo também é outra forma de adoração. Então, entregue sua adoração com o dízimo, as suas ofertas à casa do Pai, para que haja mantimento. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Se estou secado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou
queridos, igreja, pode se sentar em nome de Jesus. Que presença gloriosa, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua doce presença. Obrigada, Jesus. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Jesus. E nós te amamos. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa presença tão doce. Como resistir, Senhor, ao teu amor? Como resistir a essa presença doce? Nós nos reverenciamos a Ti, Jesus. Como filhos, como servos, nós nos reverenciamos, ó Pai. Nós entregamos a Ti, Jesus, o governo, Pai. Sopra, Jesus, o Teu vento neste lugar, Jesus. Amém. A presença de Jesus é gloriosa, né? Não tem como não sentir e amar essa presença. Amém. Glória a Jesus que está presente aqui desde o começo. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6, um texto muito bonito, muito conhecido. Nós vamos ler do versículo 66 ao 69. Amém? Todos acharam? Diz assim, então, a palavra do Senhor. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Pai, neste momento nós queremos orar, Jesus. Agradecidos, ó Pai, pela presença, Jesus. Agradecidos porque o Senhor nos trouxe até aqui, Deus. E talvez os meus irmãos, Senhor, tenham passado por lutas durante o dia de hoje, Senhor. Mas eles venceram e eles estão aqui, Jesus. Nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, Pai, através da Tua palavra, Jesus. Guarda a nossa mente, o nosso coração. Nós repreendemos, Senhor, todo ladrão de semente, ó Pai, todo espírito de distração, ó Pai, toda preocupação, toda ansiedade. Nós anulamos agora no nome de Jesus, ó Pai. Senhor, cubra os portais da nossa igreja com Teu sangue, ó Pai. Senhor, tira todo mal, todo ataque, Senhor, toda seta que venha querendo distorcer a Tua palavra, Jesus. Nós pedimos e nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está aqui e o Senhor falará conosco, Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos falado muito, pregado muito. Alguém lembra? Vocês lembram o tema dos 3 mais, né? Tempo de florescer. Esse foi a direção que Deus deu para nós. E nós fizemos os nossos pedidos, nós escrevemos as nossas cartas, e eu creio que nós estamos orando por isso, amém? E eu particularmente tenho pensado muito sobre isso, orado muito sobre isso, pedindo para o Senhor me direcionar. Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse tempo, né? Que até para orar a gente precisa saber orar. E um dia, no meu devocional, algumas semanas, eu esbarrei nesse texto, e o Senhor falou comigo sobre raízes. Para a gente florescer, a gente tem que ter raiz, né, irmãos? Em nome de Jesus, eu quero compartilhar essa palavra com vocês essa noite. Esse texto, extremamente muito conhecido, um texto lindo, né, como eu já falei. Entendendo o contexto, irmãos,
a Bíblia fala que muitos dos discípulos de Jesus voltaram para trás, né? Quando voltaram para trás, já não andavam com Jesus. Significa que esses discípulos, eles deixaram de seguir Jesus. E a Bíblia não fala a razão, né? Enfim, quantas pessoas que a gente conhece nos dias de hoje que deixam de seguir Jesus, né? E por diversas razões. E infelizmente, eu acho que todo mundo aqui, se eu perguntar, conhece alguém que abandonou Jesus, né? E nesse tempo que a gente vive de apostasia, como a Bíblia falava que seria, né, o começo do fim dos tempos, muitas pessoas deixaram de seguir Jesus. E nesse contexto, então, a Bíblia diz que Jesus, ele fez uma pergunta para os 12. E esses 12, eles eram os mais próximos, né? Porque Jesus andava rodeado de uma multidão. Onde Jesus estava, havia multidões. Muitas vezes, infelizmente, interessados só nos milagres, na cura, né? Mas os 12 eram aqueles a quem Jesus tinha chamado. E Jesus pergunta para eles: querei vós também retirar-vos? É como se Jesus perguntasse: o que vocês querem? Vocês querem também deixar de me seguir? E eu entendo que Jesus, naquele momento, ele estava provocando nos 12 dele uma reflexão. Que uma pergunta a gente faz, né? Quando a gente recebe uma pergunta, a gente pensa na resposta. E hoje nós também estamos sendo convidados a refletir sobre isso. E a pergunta é: você quer se retirar da presença de Jesus? Eu creio que todos nós vamos dizer não, amém? Estamos aqui porque queremos a presença de Jesus. Aí, se a gente for um pouco mais adiante nessa reflexão, eu te pergunto: por que que nós não queremos? Por que que nós estamos aqui? Por que que nós deixamos a nossa casa nessa chuva e chegamos aqui? E eu entendo que talvez você tenha pensado no seu coração, e talvez seja a resposta correta, né, para essa resposta, que é: porque eu amo a Jesus. Amém? Quantos aqui amam ao Senhor? Mas, antes da gente passar para o desenvolvimento da palavra, uma última pergunta para a gente refletir. Será que só amar Jesus é suficiente? Será que só o amor por Jesus vai sustentar a nossa fé nos dias difíceis? O amor, ele é necessário. Que quando a gente ama, a gente permanece. Mas não é só o amor. Hein? E quando nós nos debulhamos na palavra, nós vamos ver a resposta de Pedro, então, no versículo 68, que ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E aqui, rapidamente, eu quero compartilhar com a igreja sobre essa resposta, alguns pontos para a gente aprender nessa noite. Pedro, ele respondeu Jesus com uma outra pergunta. Ele não afirmou. Ele perguntou: Senhor, para quem iremos nós? E sabe o que eu vejo aqui, irmãos? É que para Pedro era uma resposta tão óbvia. Não existia outra possibilidade. Não existia no coração de Pedro um cenário onde ele não estivesse com Jesus. E a convicção era tanta que ele devolveu a pergunta para Jesus. Né? Eu acredito que Pedro pensou assim: nossa, Jesus, como o Senhor está perguntando isso para nós? Para quem iremos nós? Existe outro caminho? Existe outra possibilidade senão o Senhor? E aqui, irmãos, eu entendo
que o coração de Pedro estava enraizado em Jesus. Enraizado ao ponto de não existir outro caminho, de não existir um outro lugar, um outro Deus que não fosse Jesus. As raízes do coração de Pedro estavam plantadas em Jesus. E o nosso coração, irmãos, ele precisa estar enraizado em Jesus. Essa tem que ser a nossa vida e a nossa busca diariamente. Quando a gente fala em raiz, a gente fala sobre o quê? É raso. É profundo. E quando a gente fala em profundidade, eu nunca plantei árvore, né? Mas eu acho que alguém aqui talvez já tenha plantado. Você precisa fazer o quê? Cavar. E é uma pá que você tira que vai estar pronto? Não. 1, 2, 3. E dependendo do tamanho da árvore, maior é a profundidade. E nós precisamos de profundidade para ter raízes. E para ter profundidade, a gente precisa ter o que, irmãos? Relacionamento. Busca. Todos os dias. A gente precisa ter frequência, disciplina, consistência. É todo dia buscando. Todo dia amando a Jesus, aprendendo a amar Jesus. Porque nós somos tão falhos, tão pequenos, que se não fosse Jesus, nós nem saberíamos amar. Ele nos amou primeiro. E Ele encheu o nosso coração de amor, porque por nós não somos capazes de amar. E pensando em profundidade, irmãos, a gente precisa cavar. E para plantar, precisa o quê também? Ter um solo fértil, solo limpo. E principalmente, um solo sem sujeira. Não dá para Jesus estar enraizado em nós se existe raiz de amargura, se existe mágoa, se existe outro Deus no nosso coração, outro ídolo. E ídolo, como a gente sabe, é tudo aquilo que rouba o lugar de Jesus na nossa vida. E como infelizmente é fácil ter outro no lugar de Jesus, irmãos. Nós precisamos, então, buscar essa vida de ter o coração enraizado em Jesus. Mas, para isso, nós precisamos estar dispostos a tirar os entulhos, a deixar a prática do pecado de lado, a deixar o nosso eu, o nosso ego para trás. Para Jesus ser a raiz do nosso coração. E eu fiquei pensando, né? Qual é a receita de bolo para ter um coração enraizado em Jesus? Essa tem sido a minha oração diária. Jesus, me deixe estar enraizada em Ti. E o Senhor trouxe uma palavra para mim. E eu tenho pensado sobre ela, orado sobre ela, que é uma palavra muito conhecida, mas que a gente não fala mais nas igrejas, que é devoção. E devoção, irmãos, se você pesquisar no dicionário, diz assim, que é uma dedicação fervorosa ou o empenho e entrega a uma pessoa ou causa. Onde nós, então, colocamos a nossa devoção para aquilo a quem nós nos devotamos, é onde nós vamos estabelecer a nossa raiz. Então, nessa noite, existe um convite dos céus para devotarmos o nosso amor a Ele. Não um amor vago, só de palavras e sem atitudes, mas um amor que tem empenho, tem dedicação. Quando a gente ama alguém, a gente quer fazer essa pessoa feliz, não é verdade? Se você, de repente, briga com alguém que você ama e você magoa ela, você fica triste.
Mas muitas vezes a gente não tem esse mesmo incômodo quando a gente magoa Jesus. É falta de empenho, falta de devoção, falta de entrega, sabe? Às vezes a gente só quer entregar parte da nossa vida. Às vezes a gente não quer se entregar por inteiro. Porque para entregar por inteiro vai ter que mexer na raiz. E o Senhor quer mexer nas nossas raízes essa noite. Nós precisamos, irmãos, ter o amor, mas também a devoção para Jesus. Chega de falar que a gente ama Jesus e passar uma semana sem ler a Bíblia, sem orar, sem falar com Ele. Chega de cantar canções de amor a Ele, sem provar o nosso amor. João 14 vai ser bem claro quando diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus espera de nós um amor que prove, né? Que provemos o nosso amor para Ele. Essa é a expectativa do Senhor. Nós precisamos deixar de ser raso, de ser morno, deixar de viver de culto e de repente se conformar em viver de aparência. Sabe o que é uma vida de aparência? É quando de repente existem coisas no seu coração que você não quer mexer, porque dói. Tem coisa que dói muito. Mas ninguém está vendo. O pastor não está vendo, seu esposo não está vendo, mas isso está aqui. E você sabe que você tem que consertar. Mas ninguém está vendo. Então eu estou indo na igreja, eu estou postando coisas de Jesus na internet, estou indo nos cultos. Talvez eu até esteja exercendo algum ministério e ninguém está vendo. Isso é aparência para o homem, mas não é a realidade para Deus. E muitas vezes, infelizmente, nós nos conformamos, irmãos, a viver essa vida de aparência. E nessa noite, o Senhor, Ele traz uma palavra de exortação para nós. Como Pai que ama, Ele quer conserto. Jesus está cansado de competir com outros ídolos do nosso coração. Quando nós amamos, quando nós dedicamos o nosso tempo a coisas ou pessoas, mais do que a Jesus, nós deixamos que Ele não seja o número 1 do nosso coração. Existe um chamado dos céus hoje para conserto, irmãos. Para que nós possamos olhar o nosso coração, as nossas raízes, e de repente liberar aquele perdão que o Senhor já falou com a gente. De repente, deixar um pecado. O Senhor já falou. Nós precisamos devotar a nossa vida a Jesus. Porque aonde nós devotarmos a nossa atenção, é onde nós vamos fixarmos a nossa vida. Isso é muito sério. Porque às vezes é custoso, né? Vamos dizer assim. O evangelho é custoso. É matar a gente todo dia. É escolher a porta estreita, tendo uma larga do lado. Não é fácil. Mas nenhum preço é maior, irmãos, do que passar a eternidade sem Jesus. E depois Pedro responde, né? Ele devolve a pergunta. E na pergunta, ele responde o quê? Para quem iremos nós? Ele não disse para onde. Isso significa, irmãos, que quando nós estamos plantados em Jesus e o nosso coração está enraizado em Jesus, o onde e o que é só consequência, não importa. E a gente precisa aprender a responder essa forma da pergunta correta para a nossa vida.
É para quem, não para onde. Porque muitas vezes a gente se preocupa mais com o caminho do que com a companhia. Às vezes a gente se preocupa mais com as coisas do nosso dia a dia, com o nosso ministério, sabe? Com a nossa vida social, do que com Jesus. E aí quando a gente menos espera, Jesus ficou. Jesus está lá e eu estou aqui. Mas quando eu estou onde Jesus está, quando eu estou plantada em Jesus, eu sou um com Ele. Então se Ele vai para a esquerda, eu estou com Ele. Se Ele vai para a direita, eu estou com Ele. E não importa o caminho, se eu estou em Jesus. No exemplo prático, irmãos, isso acontece quando a gente valoriza e a gente dedica mais as coisas da nossa vida. Talvez a gente coloque a nossa família antes, ou o nosso dom, ou o nosso ministério. Quando a gente se preocupa mais em agradar pessoas, mas a gente não se preocupa em decepcionar Jesus. Ah, mas se eu falar não para esse convite que essa pessoa está me fazendo, ela vai ficar triste. É chato. Como que eu não vou? Não sei se você já passou por uma situação dessa, né? Só um exemplo. Mas se você aceitar esse convite, você vai magoar Jesus. Você vai decepcionar Jesus. E muitas vezes nós preferimos dizer sim para pessoas, para lugares, e deixar Jesus. E a pastora Helena Tanuri diz que a gente tropeça nas pequenas coisas, e é verdade. Porque são coisinhas como essa que vai tirando o nosso foco, a nossa devoção. Acontece também, irmãos, quando a gente busca a glória para nós mesmos e a gente esquece que a glória é só de Jesus. E é tão fácil isso acontecer. É tão sutil. Quando a gente começa a desviar o nosso coração, é sutil. É sutil. Mas às vezes quando a gente se dá conta, o nosso coração já está longe de Jesus. Irmãos, não importa o caminho se Jesus estiver lá. Não importa onde eu esteja, se eu estiver com Jesus. Se eu estiver em Jesus. Se o meu coração estiver enraizado em Jesus. Porque quando o meu coração estiver enraizado em Jesus, não vai sobrar tempo para preencher com outras coisas. E aquele vazio que me aflige, aquela sensação de desamor, de eu não sou importante, ela vai embora. Porque o amor de Jesus, ele preenche cada pedacinho do nosso coração. É sobre estar em Jesus. E é isso que deve ser a razão da nossa vida. É encontrá-lo todos os dias. Todos os dias, renovar os nossos votos de amor por Jesus. Buscar amar a Jesus. Buscar tirar aquilo que não agrada a Jesus. Irmãos, e sabe o que é mais lindo de tudo em Jesus? É que Ele é Deus, e como a gente falou, que Ele é o Todo-Poderoso, e Ele pode todas as coisas. Mas nós precisamos amar o coração de Jesus mais do que as mãos dEle. Nós precisamos ser capazes de amá-lo quando Ele diz não. Jesus, Ele pode, ressuscitar mortos, curarem, Ele pode fazer qualquer coisa. A gente sabe do poder, eu creio que você acredita nisso também. Mas o nosso amor por Ele não pode estar condicionado às mãos e às bênçãos que Ele nos dá. Porque quando Ele fala não, eu ainda preciso amá-lo. Quando Ele não responder no momento que eu quero, eu preciso amá-lo
acima e apesar de todas as coisas. Isso é devoção. Isso é estar enraizado em Jesus. E Pedro, nós conhecemos a história dele. Acho que Pedro é uma das pessoas que teve lindas experiências com Jesus na Bíblia, né? Muitas histórias, todas muito bonitas. Lá em João 27, a Bíblia vai nos dizer que Pedro negou Jesus 3 vezes. Justo Pedro, né? Que minutos antes de Jesus falar para ele que ele ia trair Jesus, ele fala: não, Senhor, eu daria a minha vida por ti. Mas eu acredito que ele gostaria de ter dado a vida dele por Jesus. Você acredita nisso? Eu acredito que Pedro amava muito Jesus. Mas mesmo assim, Pedro vacilou. E ele não vacilou porque ele não amava Jesus. Eu acredito que Pedro não soube lidar muito bem com a dor. Porque quem foi preso, crucificado, açoitado, foi o mestre de Pedro. Foi aquele homem com quem Pedro andou os últimos 3 anos. Aquele Pedro com que Jesus andou sobre as águas. O mesmo Jesus que curou a orelha do soldado, depois que Pedro cortou. O Jesus que curou a sogra de Pedro. Irmãos, Pedro tinha muita vivência com Jesus. E eu de verdade, eu não acredito que era um amor falho dele. Mas quando ele viu Jesus na cruz, ele sentiu dor. E claro que ele provavelmente teve medo de morrer também, porque as pessoas estavam ameaçando os discípulos, né? Então eu acredito que ele teve medo também. Mas a morte de Jesus doeu em Pedro. E aqui fica uma lição para nós. A dor desestabilizou Pedro. E isso pode acontecer com a gente também. Como seres humanos que somos falhos, a passar por todas as circunstâncias da vida, isso pode acontecer. Estamos sujeitos a vacilar. E eu acredito que deve ter doído muito no coração de Pedro. A hora que ele pensou, ele falou: Jesus falou e eu fiz 3 vezes. Sabe quando tem um temporal? E aí tem aquele vento muito forte, e a árvore balança, ela fica para lá e para cá, para lá e para cá. Que a gente fala assim, vai cair, misericórdia. Essas tempestades, esses temporais fortes, eles vão chegar na nossa vida. E às vezes a gente vai balançar. Mas a gente não pode cair. A nossa raiz não pode ser arrancada. E eu fico pensando o quanto em momento de dor é delicado a gente fazer escolha. Porque às vezes a gente fica tão desestabilizado, a gente sente dor, medo, e a gente toma péssimas decisões com dor. No momento de tristeza, às vezes a gente age por impulso. A gente age por aquilo que está sentindo, às vezes a gente não conversa com Deus sobre as situações. E a gente precisa acreditar, irmãos, que o período de dor, ele é passageiro, amém? Certamente vamos passar por alguns períodos de dores na nossa vida, mas é passageiro. E aqui a gente precisa ter cuidado. Como que você tem lidado com a sua dor? A que nível ela tem te desestabilizado? Tem desestabilizado ao ponto de comprometer a raiz do seu coração? Para quem você tem pedido socorro no momento de dor? Qual remédio você tem buscado? Às vezes a gente busca curar as nossas dores com coisas momentâneas, que vai dar um alívio rapidinho ali, sabe?
mas depois volta a doer 3 vezes mais, porque vem a dor do pecado junto. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado com o período da dor, para que as nossas escolhas, elas não afetem as raízes do nosso coração. Ou entulhar mais, né? Porque de repente, se eu estou vivendo um momento de dor, onde eu fui ferido, talvez fique uma mágoa e eu não queira ou saiba lidar com aquilo. Irmãos, vai criando raiz. Tudo aquilo que a gente não trata, que a gente não cuida, vai entrando no nosso coração. Por isso que precisamos olhar diariamente para o nosso coração e buscar, né, com intencionalidade, que o nosso coração esteja enraizado em Jesus. E Pedro, ele encontrou o caminho de volta. Lá em João 21, vou abrir aqui para a gente ler. João, capítulo 21. Aqui então Jesus já tinha sido crucificado e ele encontra o Pedro. No versículo 17, né? A gente sabe que Jesus pergunta para ele 3 vezes, né? Pedro negou 3 vezes, Jesus faz a pergunta para ele 3 vezes. Mas eu quero ler aqui o versículo 17. Disse-lhe pela 3ª vez, né? Jesus perguntando: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-lhe por lhe ter lhe dito pela 3ª vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus sabia que Pedro o amava. E sabe, irmãos, Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas traiu Jesus. Mas por que que Pedro se manteve firme e Judas não? Será que Judas também não amava Jesus? Eu acredito que ele amava. Mas qual a diferença entre Pedro e Judas, então? Lembra do que a gente perguntou, se só o amor é suficiente? É porque, infelizmente, o coração de Judas não estava enraizado em Jesus, mas o de Pedro estava. E Pedro vacilou, mas ele permaneceu em Jesus. Por isso, irmão, nós precisamos estar verdadeiramente enraizados em Jesus. E ter o nosso coração totalmente devotado ao Senhor. Porque só assim nós vamos resistir aos temporais da vida, às tempestades, às estações de dor. Nós precisamos de profundidade. Pedro achou o caminho de volta, porque na verdade ele não se perdeu, né? Ele vacilou. E quando nós temos esse coração enraizado em Jesus, aí sim eu estou pronto para florescer. Aí eu posso ser uma árvore que dá fruto, que floresce, que é bonita. Sabe por quê? O meu fruto talvez seja muito bonito. Eu amo ipê, árvore, os ipês. Eu acho linda a estação. E às vezes a gente admira muito as folhas, né? As flores. Nossa, que lindo que está, olha, aquelas folhas no chão, assim, fica parecendo cena de filme. Mas a gente vê o quê? A gente vê as flores, mas a gente não vê a raiz. Por isso que o processo de estar enraizado em Jesus é tão importante. Para que quando eu comece a florescer, para que quando as pessoas vejam os meus frutos, o meu coração não seja enganado a ponto de achar que eu sou a lindeza da flor. Porque se eu não tiver Jesus, eu não tenho fruto. E nós precisamos rever a nossa vida, irmãos. Rever o nosso coração.
Talvez tirar entulhos, tirar ídolos, liberar perdão, para que Jesus seja a raiz, seja a estrutura, para que nada nos impeça, para que nós, como indivíduos enraizados em Jesus, sejamos uma igreja enraizada em Jesus. Assim como o pastor colocou no grupo hoje, né? Que o Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Por quê, irmãos? Porque a igreja tem raiz. E a raiz precisa ser Jesus. E essa tem que ser a nossa busca. Ter o nosso coração totalmente rendido e devotado a Jesus. Até que nada mais importe. Até que nós consigamos deixar de lado outros ídolos. Ou até as nossas dores, sabe, irmãos? É muito fácil a gente colocar uma dor acima de Jesus. Porque às vezes a gente quer se colocar num papel de vítima. Mas Jesus não nos fez para ser vítimas. Amém? O Senhor nos criou com um propósito de sermos árvores frutíferas, enraizadas. Amém? O ministério de louvor vai subir. Enquanto eles sobem aqui, o Senhor nos pergunta nessa noite: onde está a nossa devoção? Em quem está a nossa devoção? Quais têm sido as nossas raízes? Raízes de amor, de devoção, ou raiz de amargura? O nosso coração, ele está firme e fixado em Jesus? Se vier a tempestade hoje, o seu coração está firme o suficiente? Existe hoje um convite de conserto, irmãos. Mas também existe um convite de renovação de aliança. Então, se nessa noite você precisa pedir perdão, tirar ídolos, sujeira, ou qualquer outra coisa que o Senhor ministrou no seu coração, esse é o momento. Mas talvez falta devoção, falta dedicação. E o Senhor hoje nos convida a renovar os nossos votos de amor para Ele. A fazermos essa oração apaixonada e talvez desesperada, pedindo que Ele seja a raiz do nosso coração. Pedindo para que o nosso coração seja um com Ele, a ponto de não queremos ir onde Ele não está. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, fique à vontade nesse momento, é o seu momento com Jesus. Se você quiser vir no altar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser se assentar, ficar em pé, fique à vontade, esse momento é seu e dele, não deixa que nada interfira. Nós estamos diante do amado das nossas almas. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que nos exorta. Porque nós sabemos que o Senhor exorta porque o Senhor nos ama, Jesus. E nessa noite nós queremos pedir perdão, Jesus, por talvez colocarmos ídolos no Teu lugar. Por talvez, Senhor, amarmos mais a nossa vida do que amamos a Ti. Perdão, Jesus. Porque talvez estamos apegados à dor, Jesus, enraizados na dor, e não queremos soltar as dores nessa noite, e até aqui, Pai, mas nós vamos soltar, Jesus, em nome de Jesus. Perdão, Jesus, por às vezes não nos dedicarmos, ó Pai, da maneira que o Senhor merece, porque o Seu amor, Jesus, não poupou esforços. O Senhor se devotou inteiramente a nós quando o Senhor veio e morreu naquela cruz, Jesus. E nós queremos retribuir, Senhor.
Nós queremos nos empenhar, nós queremos nos dedicar, ó Pai. Nós queremos que o nosso coração, ó Pai, esteja enraizado contigo, Jesus, a ponto de mais nada importar, Jesus. E nessa noite nós queremos, ó Pai, deixar no Teu altar, Senhor, tudo aquilo que rouba o Teu protagonismo na nossa vida, Jesus. Ajuda, Senhor, a nos arrancar, Senhor, raízes de amargura, de frustração, de dor. Ajuda-nos, Deus. Mas nós queremos também, Jesus, renovar os nossos votos contigo, Pai. Porque o Senhor nos amou e o Senhor nos resgatou de lugares talvez, Senhor, inimagináveis. E o Senhor nos ama e tem nos sustentado e tem nos trazido até aqui, Jesus. E nessa noite nós queremos dizer como pessoas e como igreja que nós te amamos. Que, Senhor, o Senhor é a razão, ó Pai. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude e nos ensine a te amar. Que o Senhor nos dê canções de amor apaixonadas por ti, Jesus. Mas que não sejam somente canções vazias. Nós queremos viver o que cantamos, ó Pai, viver o que pregamos, ó Pai. Nós não queremos vida de aparência, Jesus. Nós queremos uma vida de essência, Jesus. Coloque, Pai, no nosso coração amor por Ti. E nessa noite nós renovamos os nossos votos, ó Pai. E nós dizemos, ó Pai, que nós te amamos, Jesus. Que o Senhor é lindo, que o Senhor é amável. E que não existe outra pessoa, outro lugar para quem nós iremos, Jesus. Nós iremos para Ti. E não importa o lugar, Jesus, se o Senhor está conosco, ó Pai. Renova, Senhor, o nosso amor nesta noite, ó Pai. Ministra, Senhor, nos nossos corações, ó Pai. Seja, Senhor, exaltado. Seja, Senhor, exaltado como o único Rei deste lugar, ó Pai. Nós te reverenciamos, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Venha, Senhor, sobre nós e ministre, ó Pai. O Senhor tem liberdade neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Eu clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Sobre toda
destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Fala pro seu irmão que se ele estiver numa prisão, o Deus, nosso Deus, Deus do impossível, vai libertá-lo. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Cada família aqui representada, a igreja do Senhor na face da terra. Nós sabemos que a igreja do Senhor não existe placas, não existe denominação, somente uma igreja irá subir, a igreja pura, santa e imaculada, a igreja verdadeiramente glorificada. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai, que nós estejamos preparados. Cada, Pai, igreja, cada denominação, Pai, que serve ao Senhor nos 4 cantos da terra, verdadeiramente, ó Pai, esteja preparada para o encontro do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada família aqui representada. As demais pessoas, ó Deus, membros dessa igreja que não puderam estar aqui nesta noite, o Senhor sabe o motivo. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja abençoando em nome de Jesus. Aos que estão fracos na fé, que não encontraram forças, ó Deus, nós repreendemos toda a cilada do inimigo, toda a arma forjada das trevas, todo levante, toda a artimanha do inimigo, desfaça agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, essa mesma presença, esse mesmo calor, Pai, que nós sentimos aqui nesta noite, o calor da Tua presença, o calor do Teu abraço, o calor do Teu afago, o calor do Teu carinho, o calor do Teu beijo, ó Pai. Que essas pessoas, ó Deus, que não encontraram força para estar aqui nesta noite, que receba esse calor do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, aqueça agora, Pai. Tira toda a frieza, tira toda a dureza, em nome de Jesus. Também, ó Deus, sabemos que tem pessoas que não puderam estar aqui nesta noite porque estão trabalhando, estão estudando, estão doentes. No nome de Jesus, Pai, que a Tua bênção seja sobre elas também, Pai, em nome de Jesus. Que assim, ó Deus, que o grande amor de Deus, o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo, que a unção e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shalom, Deus te abençoe.